Em 1909, a Inglaterra comprou áreas onde estavam as reservas conhecidas de minério de ferro de Minas Gerais, estimadas em 2 bilhões de toneladas. Em 1911, o empresário estadunidense Percival Farquhar adquiriu a empresa de capital inglês Itabira Iron One Company, que viria a se tornar, depois de ser encampada em junho de 1942 pelo governo de Getúlio Vargas, na Companhia Vale do Rio Doce. A transação fazia parte de um acordo entre Estados Unidos, Brasil e Inglaterra para o fornecimento de minério de ferro na indústria de armamento contra Hitler, com dinheiro emprestado pelos Estados Unidos, surge a Companhia Siderúrgica Nacional. Em 1949, a Vale já era responsável por 80% das exportações brasileiras de minério de ferro. O Brasil se torna cada vez mais dependente da atividade mineradora. A partir de janeiro de 1986, permitirá o escoamento anual de 15 milhões de toneladas de minério da região. Dentro de 3 anos, a sua capacidade atingirá 35 milhões de toneladas. Enriquecerá o país anualmente com um volume de divisas calculado em cerca de 700 milhões de dólares. E quando foi escutado o primeiro trem, quando passou, todo mundo achou que o mundo ia acabar. Ninguém sabia o que era o barulho do trem, nem de trator, quando o trator entrou. Para nós era como se fosse o final do mundo. O que a Vale trouxe para nós hoje? Para mim, eu vejo, não foi nem mais riqueza, foi pobreza mesmo. O nosso igarapé está contaminado pela própria empresa Vale, que cai o tipo de combustível, e os nossos peixes morreram e tiveram que ir para outro lugar, né? E igarapé secou. Então hoje nós somos lesados pelos nossos direitos, nós estamos sendo atropelados, né, pelos nossos direitos, nós estamos sendo demolidos, né, pelo dragão de ferro.
para os malefícios da extrema esquerda, não será o nascimento de uma direita reacionária. A ditadura civil-militar não promoveu mudanças apenas na política brasileira. O período marcou a abertura da Amazônia para o capital internacional e trouxe novas configurações para o sudeste do Pará, região que ficou conhecida como palco da guerrilha do Araguaia. Além do massacre aos guerrilheiros, houve uma forte repressão sobre os movimentos sociais que lutavam pela terra na região, que também passou a receber um grande número de trabalhadores rurais vindos do Nordeste. O povo se torna empecilho para o avanço do capital. Eu acompanhei a mudança quando o capitalismo entrou dentro da minha comunidade. Eu acompanhei a mudança. Tu não se preocupava com nada. Era só com o que tu ia plantar, com o que ia tu colher, a brincadeira que tu ia fazer. Para nós aqui na região, principalmente, o Estado se submete aos interesses da Vale. Então a Vale passa a dar direção. A Vale manda no Brasil. Ela está em 32 países. Eu estive lá no Ministério de Minas e Energia quando a Vale estava negociando o S11D. Ela vai discutir direto com o presidente da República. Então não é um projeto que o governo do Estado decida. O governo do Estado não decide que projeto vai se instalar aqui. O governo do Estado não decide o que ele vai cobrar. Aliás, o que o governo fez em 2011? Fez colocar uma taxa mineral por conta dele, que está sendo questionada no Supremo agora. Em 1970, a Companhia Vale do Rio Doce faz um acordo com a United States Steel, siderúrgica norte-americana responsável pela descoberta das jazidas de Carajás para explorar o minério de ferro. Em 1972, a Vale faz um acordo com a canadense Alcan Alumínio para exploração de bauxita no Rio Trombetas. Durante a década de 70, as vendas da companhia ao exterior crescem quase 300%. A Companhia Vale do Rio Doce se torna a maior exportadora de minério do mundo. A mineração, tal como a gente conhece, ela produz a mineração, a economia de larga escala pela mineração ou por qualquer outro megaprojeto, ele produz uma economia de enclave, fechada, né? Ou seja, é preciso matar as outras formas econômicas para estabelecer uma outra economia. Nós vamos ter, por outro lado, um isolamento da natureza em grandes fazendas e em grandes pastos, e nós vamos ter um subproduto disso, que é a construção do ferro-gusa. Então, de maneira geral, nós vamos ter duas grandes frentes de expansão na região, que é o grande projeto Carajás, e se alia à pecuarização. E eles montam uma economia de largo círculo, porém uma economia fechada, ou seja, é uma espécie de minério dependência, pecuário dependência, como se a natureza não nos pudesse dar outras formas de economia. E um segundo elemento é que eles também se isolam num ciclo político, porque tanto a empresa mineral como a pecuarização, aonde não havia elites institucionais, eles criaram essas elites institucionais para gerir o imaginário do grande projeto, situado na mineração e situado na pecuarização. E a empresa percebe muito bem que o perigo começa a ser externo, que são as comunidades que são impactadas, atravessadas, seja impactadas pelas zonas de extração, seja impactada pelos trens, pelos trilhos, né? Então, a empresa começa a se desenhar para conter os riscos que as comunidades que ela impacta geram para ela. De maneiras que não há uma terceira voz pública que possa ser escutada no quadrante do Estado, a não ser que ela se transforme em classe perigosa, como se transformaram os camponeses nessa região, que vão confrontar
a pecuarização na grande fazenda e vão confrontar o modelo de mineração. E quando ela chega no Pará, coisas que ela quer ver longe é comunidades, cidades, urbanização. A ferrovia é monitorada. Ela é monitorada. Se um indígena pisar, ele já sabe lá e na hora eles vêm. Para se expandir, o minério precisa retirar as pessoas. Eu cheguei no Canaã só com a cara e a coragem. Eu era do Maranhão e vim embora para cá, para o Pará, e cheguei aqui só com um monte de filho. Dormindo no chão. Porque aqui era área de assentamento. E essa área onde é a mineradora que vocês viram ali, ela era a vila da Vila Bom Jesus. Lá é aquela vila. Aí eles chegaram, fizeram a pesquisa e constataram que eles tinham que montar a mineradora lá dentro. Estamos aqui quase com 6 anos já, né? Planta banana, milho, a rocinha normal, né? E um sítiozinho bem montadinho que tem aí. A ameaça da Vale de tirar a gente. Aí vai levar a gente para onde? Porque aqui é onde a gente come, como se diz, onde a gente sobrevive. A preocupação é para onde vão levar, por que vão tirar a gente daqui? Porque eles tiraram os próprios colonos de dentro da terra e colocaram para a rua, sem profissão, sem estrutura de nada. A gente planta giló, pepino, milho, é abóbora, é pepino, é de tudo, irmão. De tudo o pessoal quer, pimenta de cheiro, tudo a gente está produzindo ali. A gente veio falar que vão tirar para outra área, mas é uma coisa que é uma conversa meio distante, a gente não sabe onde é essa área nem como, né? Só vem só falar que a gente vai sair, vai ser removido para outra área que a gente não conhece nem sabe se existe essa área, ou se é verdade ou não, nós não sabemos. E a gente gosta muito daqui, a gente já tem um lugar de vender os produtos da gente, a gente está encaixado, não é? Aqui não tinha nada, aqui não tinha uma estaca enfiada. Mas hoje está secado. Eu tenho muito prazer de ficar aqui, ó. Muito, muito mesmo. Muito. Foi dos lugares, eu já estou com essa idade, foi dos lugares melhor que eu já achei para a gente trabalhar com isso aqui. Terra boa. Produz tudo que a gente quer produz, né? Se a Vale deixasse a gente ficar aqui, é um grande prazer que eu tenho. Eu tenho um grande prazer. Mas também, se ela não quiser deixar, o que a gente pode fazer, né? Canaã dos Carajás, o município, é onde nós temos aqui a área de maior potencial para a agricultura. Né? Aí quando você vê que uma área dessa, né, que foi agricultável, que foi de grande produção, de arroz, feijão, milho, né, de carne, de leite e tudo mais, e hoje uma população vive de produto
importado, de alimentação, de alimentos importados, onde você coloca essas terras agricultáveis ao interesse da mineração e para a construção de casas, construção de cidade, não sei o quê. Isso é um grande crime. Por ser uma atividade inerentemente danosa ao meio ambiente, ela é uma atividade que precisa ser revestida dos mais variados cuidados. Então, o respeito a essas normas ambientais, ele é o passo zero para que a gente tenha o mínimo de segurança quanto à redução dos impactos dessa atividade minerária. Em 1993, a CVRD é classificada como a primeira empresa no ranking nacional. Um ano depois, começa a vender ações na Bolsa de Valores de Nova York. Em 5 de outubro de 1994, a área que compreendia o projeto CDR2 é desmembrada de Paraupebas e passa a ser o município de Canaã dos Carajás. Logo depois, a Vale anuncia que há grandes reservas de cobre, níquel, minério de ferro e ouro no subsolo do novo município. Em 1995, o presidente Fernando Henrique Cardoso inclui a Vale no Programa Nacional de Desestatização. O presidente do BNDES anunciou que o governo não desistiria de realizar o leilão. Criticou os mecanismos utilizados pelos opositores para impedir a venda da Vale. Esse processo maluco e incorreto de liminares em cascata e que possamos realizar o leilão ainda no dia de hoje. Dois anos depois, a empresa é privatizada, vendida a um consórcio por apenas 3 bilhões de dólares. Em 1998, a Vila de Paraupebas, criada para abrigar funcionários da Vale, emancipa-se e torna-se município. A mineradora inicia a estrutura para extração do cobre em Canaã. A população multiplica-se por 4 em pouco mais de 4 anos, justamente com o início da operacionalização da mina em 2003. Quando a gente privatiza a Vale em 97, nós não privatizamos uma empresa, nós privatizamos o nosso modelo de mineração. Ou seja, não há um controle público sobre o nosso modelo de mineração. E ele então está incontrolável em relação ao meio ambiente, em relação à tributação e em relação à política. E entrei na área de perfuração e desmonte, onde trabalhei 3 anos na área de operação de perfuratriz e mais 5 anos na sala de rádio, e atualmente estou afastada das minhas atividades. Apresentei um quadro clínico de infecção na coluna, onde foi diagnosticada 3 hérnias de disco na cervical, na C5, C6 e C7, e uma lesão na mão e uma lesão no ombro direito e no ombro esquerdo. Quando eu entrei na Vale era um sonho, uma perspectiva de melhores qualidades de vida. E pelo contrário, foi totalmente, fugiu totalmente da minha realidade, do que eu almejava, do que eu sonhava. Hoje a minha vida é à base de medicações, faço uso de 5 tipos de medicações paliativa para os rins também, faço uso de medicação para hipertensão, faço uso de tramal para minimizar as dores que eu sinto
E o principal é o psicológico, né? Porque eu não vejo nenhum respaldo, nem da empresa que eu trabalho, nem dos órgãos governamentais. E eu fico de mão atada, sem saber o que fazer, a quem recorrer. É um pedido de socorro mesmo. E o pior, que a gente não sabe para quem pedir esse socorro. Os problemas mais frequentes que a gente costuma tratar aqui no escritório são relativos à jornada de trabalho, porque a mineração, sobretudo aquela empreendida aqui em Parauapebas e na região, os trabalhadores são lotados naquilo que se chama de regime de turnos ininterruptos de revezamento. Numa semana eles trabalham de manhã, na outra semana trabalham à tarde, na outra semana trabalham à noite, ou seja, o trabalho deles intercala as várias etapas do dia, fazendo com que tu tenha uma descontinuidade na qualidade do teu sono, na qualidade da tua convivência social, na qualidade do desenvolvimento das tuas próprias necessidades pessoais, como, por exemplo, uma universidade, um teatro, um cinema, uma igreja, um estudo, algo do tipo. Então, esse trabalho, que numa semana tu está trabalhando de madrugada e volta de manhã, na outra semana tu tem dificuldade de contato, inclusive, com teus entes familiares. Então, isso gera, dentro da mentalidade e da vivência do trabalhador da mineração, aquilo que nós chamamos de dano existencial. Em Parauapebas é muito comum, e a própria Vale já confessou isso em diversos processos que são públicos, que existe um grande número de trabalhadores, notadamente aqueles que ocupam função de operação de equipamentos pesados, afastados em razão de problemas de coluna. Eu mesmo não trabalho mais fechado porque eu sofri um acidente e quebrei a perna. E para mim trabalhar numa empresa hoje eu tenho que fazer esteira, fazer tudo, então eu não passo mais. Então eu estou parado por 5 anos, trabalho, faço um pico aqui, faço um pico lá e vou indo, tranquilo. Como o senhor tem muitos? Igual o senhor tem muitos? Que nem eu tenho muitos, porque precisa trabalhar, mas a bem não tem estudo, aí fica difícil, né? Então a empresa hoje ela obriga o cidadão a pedir demissão, não manda a pessoa embora, e quando você pede para sair, você não tem direito a nada, então você se arrebenta. Eu tenho muitos amigos meus que estão arrebentados de coluna, de rins, de tudo, que trabalham na mineradora e não tem aposento, não tem uma garantia nenhuma, e está aí vivendo de favores. A relação da empresa, geralmente, ela é individualizada, ela nunca é com comunidade, com coletivos, né? Justamente para gerar cisões internas nas comunidades, né? Então isso é uma estratégia muito clara. Ela cria, na verdade, todo um departamento, né? O departamento de relação com comunidades, né? O departamento jurídico, né? Que é um departamento com essa clareza, que ela precisa desmobilizar aqueles sujeitos que estão no caminho da mineração, né? Quando ela não consegue desmobilizar, ela criminaliza. Ela antecipa, inclusive, a possibilidade do risco através de processos de espionagem e outros processos que a gente já é conhecido e já é, inclusive, denunciado, né, em audiências públicas, de conhecimento público, né, as experiências de espionagem da empresa. Ela coloca o próprio indígena um contra o outro, usando de um por um, negociando, e isso enfraquece. De longe, como ainda não chegou esse momento de ter que botar o pé na parede, sai ou fica, todo mundo está junto, todo mundo está dizendo que quer ficar. Mas a gente sabe que nessas atividades assim, sempre tem aquelas pessoas que desanimam mais rápido. Às vezes desanima uma boa parte que acaba enfraquecendo aquela parte que está mais segura ali. Porque os próprios companheiros do acampamento nos criticam. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Mas a Dilza lá onde Marabá fazer o quê? Rapaz, de hora que eu vim de Marabá, tão feliz. A coisa que eu mais me sinto feliz é quando o Flamengo marca um gol na curva. Que a empresa, ela não tem coração, que nem eu, ela tem a CNPJ, né? E a gente sabe que quando se trata de CNPJ, as coisas vão para outro rumo. Elas tendem a ir para outros caminhos, né?
quando os trem passam, ela balança todinho. E as casas rachando, porque no princípio era poucos vagões, aí depois foi aumentando o valor de 120 para 170, de 170 220, e hoje são mais de 400 vagões. São 3 locomotivas que... E os problemas acontecendo. Foi feito uma ata, negociamos, chegamos a um denominador comum. Na mesa da negociação fizemos, foi feita uma ata de negociação, e quando foi para pagar uns aí, eles não pagaram. Deixou todo mundo aí, a situação que está aí. Vou arrumar confusão para quê? Brigar para quê? Um velho com 60, quase 60 anos, ser preso, mesmo dentro do meu direito, mas ser presa, é muito feio. Então eu cruzei meu braço, larguei de mão, na minha. Eu não quero confusão, não quero mais guerra. Ela tem os impactos, mas aí ela pega alguns pais de família pelo pé. Eu dou emprego para teu filho, aí quando teu filho está lá empregado, ele te chantageia. Porque aqui mesmo tem uns a parte que quer que saia. Todo mundo quer que saia daqui de dentro, né? Por causa dos impactos, da poeira, tudo que acontece aí. E o medo da barragem também. Mas aí eles empregam uns e outros ali da vila. Aí fica um chantagem, você não pode ir para a reunião. Se ele ver na reunião, ou seu pai ou seu parente lá, você sai da firma. Você não arruma mais emprego. Aí eles já empregam diretamente na Vale. Que é para ele não ir para a reunião. À medida que a empresa se aproxima da comunidade, que ela passa a conhecer também a fragilidade dessa comunidade, ela consegue incidir melhor na sua atuação, sabe, de tentar minimizar os conflitos, e sempre mais nesse campo da cooptação, etc. e tal. E o movimento dos trabalhadores desempregados, ele nasce por essa contradição, né? Da Vale, que gera um emprego e anuncia no seu site para o mundo inteiro, isso inevitavelmente gera uma migração, sabe, descontrolada para a região, e esse sujeito vindo do Nordeste para ocupar os cargos menos mais paupérrimos, que é o pedreiro, é o carpinteiro, é o ajudante, ele chega aqui e se depara com uma cidade, com uma realidade que não tem em outro município, né? Sabe, de uma especulação imobiliária horrível, né? Sabe, com aluguéis exorbitantes, já foi pior, inclusive, isso, né? E esse sujeito, muitas vezes, que juntou o que tinha para poder chegar até aqui, ele se depara com uma realidade muito difícil, e muitos deles acabam não encontrando esse emprego. E uma vez não encontrando, eles vão virar o morador de rua, o sem-teto, né? E quando consegue, por sua via, vai acabar trazendo a sua família e tal, para viver em condições muito complicadas aqui na região. Sou filho de Altamira e eu cheguei aqui em Canaã e eu acabei olhando para o cenário, o impacto socioeconômico que causou está similar ao de Altamira. A família carente cada vez fica mais carente e a família classe média alta cada vez fica melhor de condição social, melhor de qualidade de vida. Mas a gente vê que a qualidade de vida das pessoas é difícil aqui devido à demanda de empresas que vem chegando, acaba agregando valor tanto positivo para emprego para muita gente, quanto negativo também para quem já é da região. Porque quem é da região estava acostumado com uma qualidade de vida já simples, tranquila. Quando as empresas vêm, quando o trabalho chega, a obra chega, tudo fica mais caro. Aluguel fica mais caro, alimentação, energia,
tudo, o custo de vida aumenta bastante. E só quem sofre são realmente a população local. E a Vale tem as suas riquezas, né? Mas essa riqueza ainda não está sendo investida aqui diretamente em todo 100% da população, entendeu? Com condicionantes, com melhoria de estrutura local para as famílias. A origem de Canaã dos Carajás está ligada aos grandes projetos na Amazônia Legal durante a ditadura militar no Brasil, e sempre esteve à sombra do projeto Grande Carajás. O município nasceu a partir de um assentamento agrícola. A mineração de cobre alçou Canaã ao posto de segundo maior exportador do minério entre 2009 e 2011. Canaã deixou de ser um município agrícola. E o ferro que deveria ter fábrica de fazer o prego, fazer o grampo, fazer o arame da cerca, vai tudo para fora, né? Que sai daqui o ferro, né? Então aqui não tem nenhuma oficina de bicicleta, uma montadora de bicicleta que dirá de carro. Então só a indústria que não vem para cá, que precisa ter, né? Não é só de mineração que vive o município, tem que ver. A agricultura está pagada, aqui não tem. Não tem, o tomate vem de fora, é R$8 o quilo de tomate aqui, R$10, né? Vem tudo de fora. Não tem incentivo de nada. Porque a mineração, como é uma atividade muito forte, muito capitalizada, que tem muito interesse econômico, às vezes ela tende a sugar todas as outras possibilidades econômicas do território. E aí ela deixa o território totalmente dependente dela, como é o caso de Canaã dos Carajás. São as chamadas cidades monoindustriais. É uma cidade que só tem um setor econômico, praticamente. Se a mineração acaba do dia para a noite, e que pode acabar, de repente, ninguém garante que daqui a 5 anos a gente vai estar consumindo minério de ferro como está consumindo. No Brasil, o futuro repete o passado, e o presente é sempre um salto no escuro. $80.000 pessoas ao dia em 83, 80 mil pessoas ao dia nesse garimpo, o cortado dos barrancos, 20 e poucos mil barrancos. E sempre tem uma intervenção da Companhia Vale do Rio Doce com essa intervenção social dentro do garimpo Serra Pelada. Por quê? Quem trouxe uma colosso para cá, para furar um túnel, para vir para dentro da cava aqui, para dentro do garimpo, quem trouxe foi o governo federal, o governo estadual e a assinatura dos prefeitos municipais. Quem é essa colosso? Não sei. Quem tem endereço dessa colosso? Não temos. Hoje a justiça não acha endereço de Colossos, mas acha o estrago que Colossos fez, né? O garimpo nunca me deu nada. A gente sobrevivia, sabe? Mas coisa de vantagem nunca deu. Tinha uma área lá, como daquilo lá na estrada, uma área assim, cavado tudinho assim, era um melachete que sumia gente. Lá eles matavam o pessoal lá e jogavam lá dentro daquele melachete. Melachete que eu digo é uma lama. Jogava lá, tem muita gente morta dentro daquele buraco. Morto não, só para jogar afundar e pronto. Eu vi muito isso lá. Obrigado, Senhor, porque ainda estou vivo ainda.
Nós estamos aqui numa província mineral do Carajás. O Pará se tornou o maior produtor mineral do país, contribui com 40% do superávit da balança comercial, com 10% das exportações. O Pará exportou mais de 20 bilhões de dólares em 2020, sendo o minério de ferro, né, o carro-chefe dessa atividade, dessa exploração. No entanto, a gente vê por todo lado a pobreza, o abandono. Aqui estão presentes e se misturam o passado, o presente e o futuro. Só que esse futuro a gente já conhece e a gente continua construindo esse mesmo futuro. E é preciso dizer isto, a sociedade é dona da riqueza. Não é uma empresa A ou empresa B que é dona, né? Ela explora, ela tem autorização para explorar, mas a dona da riqueza é a sociedade brasileira, a sociedade paraense, no caso. A gente não conseguiu fazer a transição para uma economia diversificada, não conseguiu inovar, certo? Não aproveitou as fontes, o recurso produzido pela atividade mineral para construir novas possibilidades, para criar um fundo soberano. Nada disso a gente fez e não está fazendo. Porque isso aqui, como a gente enxerga aqui, isso aqui acaba, isso se esgota. Isso se esgota. E o que vai ser depois? Se municípios têm um enorme problema de transformar a renda, a receita, a riqueza que é produzida a partir dessa atividade em bem-estar, né, em melhoria das condições de vida, em infraestrutura urbana, em saneamento básico, né? Se tem de fato essas dificuldades, é porque então temos um problema a ser resolvido, né? A gente está falando, por exemplo, de municípios que têm o território com mais de 30 anos de atividade minerária, como é o caso de Paraupebas, que tem uma quantidade muito grande de pessoas pobres, de famílias pobres. Você tem uma quantidade muito grande de espaços que não tem saneamento básico, que não tem água encanada, que não tem esgotamento sanitário. Então, é um problema que tem que ser enfrentado. E a identificação é o seguinte: por vezes, há uma expectativa de que a atividade por si só consiga ter condições autônomas de resolver o problema. Não tem como um município por si só resolver um problema. Esse problema tem que ser enfrentado pelo Estado nas suas múltiplas escalas. O Estado brasileiro tem que olhar para o município de Paraupebas e reconhecer que aquele é um problema dele. Isso na escala da União, né, que é a escala nacional, na escala mais regional, que é a escala dos estados, na escala do município. A atividade econômica não vai resolver esse problema. Pelo contrário, a atividade econômica tem como característica ser hiperconcentradora, concentradora de renda, concentradora de riqueza. A gente tem também algumas estimativas, por exemplo, né, que de toda a renda, né, que a atividade gera, a maior parte dela fica na forma de lucro. Uma menor parte fica na forma de salários e uma menor ainda fica em forma de impostos, né? Então é uma atividade extremamente concentradora de renda. Por quê? Porque não há dúvida nenhuma de que, embora alguns municípios como Paraupeba, Canaã, tenham uma potencialidade mineral muito grande, eles também irradiam para os outros municípios problemas que são afetados nas prefeituras e que todo o Estado tem que dar conta de tudo isso. Então, o grande desafio que a gente tem nesse momento é fazer com que verdadeiramente a mineração ela se converta em desenvolvimento do Estado. Se isso não for conseguido, nós fracassamos na missão que nos deram, né? É que a gente faça uma reflexão sobre o quanto de recursos essa atividade gera e o quanto de desenvolvimento nós estamos deixando ir no ralo abaixo. Então é importante que a gente diversifique a nossa produção, né? Que a gente faça com que o nosso país deixe de ser um país simplesmente fornecedor, e o Estado do Pará, fornecedor de matéria-prima para os grandes centros industrializados. Mas se o Estado não tem as ferramentas para ser Estado, quem é que vai resolver o problema do Estado, então?
Foi retirado se o Estado não tem o imposto, né? Não tem como você se financiar sem imposto. O governo federal tira o imposto do Estado. Como é que eu vou fazer estrada? Como é que eu vou melhorar o hospital? Como é que eu vou manter o hospital? Quem que vai fazer isso, se não é com imposto? Escolher essa região como uma mera produtora de matéria-prima com baixo valor agregado, ou seja, o Brasil é a periferia, mas a região norte é a periferia da periferia. E o Pará, maior província mineral do mundo, o que adianta isso se nós não soubermos aproveitar, né, que a forma como que os nossos recursos naturais eles possam ser transformados para ter como consequência emprego, renda, qualidade de vida e diminuição das desigualdades ainda imensas que existem no nosso país e no nosso estado. Então, trabalhar isso não é uma coisa simples. É uma coisa que demora tempo, é algo que exige uma dedicação, exige um foco do governo. Tá? Deveria ser, inclusive, um projeto de país. Mas agora, com os desastres em Minas Gerais, a Vale focou e a sua matéria-prima está sendo extraída majoritariamente aqui do estado do Pará. Ora, se está sendo, né, tirado do estado do Pará, a Vale, ela, infelizmente, de forma decepcionante, ela não retorna para o estado do Pará realmente aquilo que ela tira do estado. E não devolve, porque o royalty, meu amigo, é uma compensação ínfima. Então, é preciso entender a mineração nessa dinâmica metabólica dela, nessas fases metabólicas dela, porque o metabolismo da mineração é contra o metabolismo da vida, é contra o metabolismo do território. Vou pregar na parede um pedaço de céu que você me mandou. Vou buscar outra constelação entre a noite que vai e o dia que vem. Eu canto aqui, eu olho daqui, eu ando aqui, eu vivo. Canto aqui, eu grito aqui, eu sonho aqui, eu morro. Vou riscar no meu braço um pedaço de mar que você me deixou e criar outra recordação do primeiro lugar que acordei pra te ver. Eu canto aqui, eu olho daqui, eu ando
Eu não sou amiga da Vale. A Vale não é minha amiga. Ela é minha inimiga. E a ferrovia, a barragem, ela traz para mim, são lembranças desagradáveis, de coisa que não tem mais volta. Está entendendo? Uma tristeza, uma revolta. A destruição da vida. A Vale, para mim, eu vejo ela como uma destruição. Como se enterrasse uma cruz dali de ferro que nunca mais vai sarar. É uma ferida que nunca vai sarar. Né? Então, Carajás é essa diversidade, esse caldo cultural aí extremamente diverso, que não pode ser simplificado e reduzido a uma empresa, né? A uma vontade. E o Estado precisa parar, né? de representar essa região por a sua vocação mineral, pela sua vocação agropecuária. Nossa vocação é estar no território. A vocação dessa região é se ligar ao território. Né? E aí eu acho que essa diversidade é que deveria ser o ponto de partida para qualquer projeto. Então nós temos vários problemas, né, que precisa que o Estado, se o Estado não fosse submisso, né, a essa lógica das empresas, essas coisas não aconteceriam. Essa mineração não estaria acontecendo. O meu objetivo hoje é conseguir o meu pedaço de terra e ajudar aqueles que estão aqui que também querem um pedaço de terra. O poder econômico também era o que seria um fator determinante para a implantação de um projeto, né, de uma outra matriz econômica. Esse recurso está aprisionado, né, na mão da pequena elite local, né, e dos interesses da Vale pelo Brasil afora. Então, o cenário que a gente vive concretamente aqui é de um constante conflito. A gente vê o grau de impacto ambiental que as atividades de exploração dos bens naturais como um todo exercem aqui na região, né? A gente está no Sudeste Paraense, que é a fronteira minerária, né? A fronteira do agronegócio. Atualmente, é o sul da floresta amazônica, então a gente está exatamente avançando sobre a floresta. Eu costumo dizer que eu me sinto na fronteira do fim do mundo. O que existe é um senso comum produzido, construído, de que há, né, na empresa mineral, na atividade mineral, é vista como uma benfeitora, geradora de emprego, de riqueza. Mas não é essa a realidade, essa não é a verdade dos fatos. Quer dizer, a riqueza produzida, o dinheiro produzido, eu diria, ele não fica aqui. Ele não fica, ele vai embora do país, junto com o minério. Entendi? Para nós fica isso. Um túnel sem luz no final. É isso que fica.